Olá, querido ministro avivalista, é um prazer estarmos juntos. Seja bem-vindo ao Éden 2022. Gostaria aqui, em primeiro lugar, de me apresentar. Eu sou o Volney, pastor do campo eclesiástico de Rio Claro, na região Sudeste 3 e assessor da presidência do PROAMA. É um prazer estar com vocês. A gente vai trabalhar um pouco aqui a questão da paternidade, né? Esse é o tema da nossa oficina do PROAMA, pastoreio de pastores ou mentoria. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração, né, com você que está aqui nos acompanhando, e aí nós seguimos, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos pelo Éden 2022, que privilégio nosso termos oportunidade de passarmos por treinamento, ensinamento, por estarmos juntos. Nós pedimos a tua bênção, a tua graça, que o Senhor esteja nos ajudando, Espírito Santo de Deus, a firmar em nossos corações verdades, princípios, valores, que vão nos ajudar na nossa caminhada como líderes, como ministros, caminhando de uma maneira saudável, de uma maneira que honre ao Senhor em todos os aspectos. Nós te agradecemos por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Esse é o nosso tema, então, paternidade, pastoreio de pastores, e o tema geral, né, do Éden, que vai acontecer em todas as regiões, é o foco na urgência da missão. E aí fica a pergunta, né, qual é a ligação do cumprimento da missão com o pastoreio de pastores? Então, pensando, né, nessa questão de cumprir a missão, nós entendemos que a missão é algo bem abrangente, e que envolve, inclusive, o cuidado de uns aos outros. Então faz todo sentido pensar em um pastor, né, um ministro, um missionário, uma missionária, um presbítero, né, a própria esposa do pastor, que bem mentoreado, bem acompanhado, bem assistido, tem mais chances de, aí, junto com a sua congregação, junto com o seu campo, cumprir essa missão. Então essa é a ideia de associar, né, o nosso tema aí, foco na urgência da missão, com a questão do pastoreio de pastores. Então nós vamos passar basicamente por 7 pontos aqui. O pastoreio de pastores, o que é, né, dar uma definição. Numa segunda etapa, falar sobre alguns dados, apresentar alguns dados do Instituto Schaeffer, relacionado a ministros. Numa terceira etapa, barreiras, resistências que normalmente os ministros têm em relação ao mentoreamento. Um quarto ponto, como acontece a mentoria, né? Então muitos ministros têm dúvida de como é esse processo, essa caminhada junto com uma outra pessoa, enfim. Num quinto ponto, mentoreamento de pastores na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Em sexto, os benefícios da mentoria. E por último, né, como buscar orientações e ajuda, e aqui seria mais os contatos do PROAMA. Lembrando que o PROAMA é o Programa de Apoio ao Ministro Avivalista. E a ideia, né, do PROAMA é que nós criemos uma mentalidade, uma cultura dentro da nossa denominação de cuidado, de prevenção e até mesmo de auxílio em casos em que haja necessidade de uma intervenção terapêutica, né, um cuidado mais próximo, feito por profissionais. Então essa é a ideia do PROAMA. Então vamos lá, né, no nosso primeiro ponto, nós temos o pastoreio de pastores, o que é, né? Uma definição, então, é um termo, né, em que a gente tem como sinônimo o mentoreamento. Esse assunto, a mentoria, não é um assunto novo. O conceito, a prática, ela está registrada nas Escrituras. Então nós temos alguns exemplos, por exemplo, Moisés e Josué, Elias e Eliseu, o próprio apóstolo Paulo com o jovem pastor Timóteo. Então a mentoria não é algo novo, né? Mas é algo em que a gente tem procurado trabalhar, resgatar, né, esse sentido e fomentar, né, como eu disse aqui no início, essa mentalidade e essa cultura dentro da nossa denominação, essa cultura de cuidado, de apoio. Então tem a ver com acompanhamento, a mentoria, com cuidado, desenvolvimento, ajuda mútua, aconselhamento, prestação de contas, transmissão de habilidades e sabedoria, né? Transmissão também de sabedoria de uma geração a outra. Eu inicio aqui com uma fala do sábio Salomão em Eclesiastes capítulo 4, versos 9 e 10,
em que Salomão diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Se um cair, o amigo poderá ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então Deus não nos criou para andarmos sozinhos. Ninguém, nenhum de nós, inclusive eu, pode dizer que já alcançou um estágio em que nós podemos afirmar assim: olha, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nenhum tipo de apoio, eu posso caminhar sozinho. Então não é verdade, nós sabemos disso. Então pastores, ministros em geral, são humanos e têm necessidades de comunhão, de amizade, de apoio, de afeto, de incentivo e também, inclusive, de descanso e lazer, né? Que é uma área que a gente acaba também falhando e pecando. Deixo aqui também uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que diz assim: precisamos nos lembrar que gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. É hora de sair da caverna da solidão para o banquete da comunhão. Então, nós precisamos, né, de uma teologia que afirme mais a nossa humanidade, nossa dependência de Deus e também do próximo. Nós sabemos muito bem disso, que nós dependemos de Deus, né? Mas muitas vezes a gente tem dificuldade com essa questão da interdependência, de depender do próximo, de assumir essa realidade humana da fragilidade, e isso precisa ser abraçado. E a gente percebe que assim, posturas que são triunfalistas acabam matando relacionamentos, afastando as pessoas. Então, nós precisamos saber do seguinte, né? Tanto eu quanto você não é super, você não é um herói, nós precisamos assumir as nossas fraquezas e as funções, os ofícios que nós exercemos, eles são variados. Então, no exemplo de um pastor, por exemplo, é pastor, é esposo, né? No caso de para quem é casado, é pai quando tem filhos, é gestor, é conselheiro, é administrador, enfim. E aí a gente poderia abrir isso também para a esposa, para os missionários, as missionárias. Então nós ocupamos vários papéis e às vezes a gente se sente meio super-herói, né? Mas o fato é que nós, como qualquer outra pessoa, nós temos as nossas fragilidades, as nossas necessidades humanas também e precisamos abraçar, né, essa verdade, essa realidade para que as pessoas consigam se identificar conosco. Então essa postura de estar num pedestal, de estar sempre acima, né, do bem e do mal, de estarmos assim, triunfando sempre, esse tipo de postura acaba afastando as pessoas de nós. As pessoas acabam nos vendo como perfeitos, inalcançáveis, e isso acaba sendo muito ruim. Então, ao olharmos no espelho, né, diante desse quadro todo, uma pergunta que fica para todos nós é como anda a nossa saúde. E quando eu falo aqui de saúde, eu penso na área espiritual, na área emocional, na área física, na área ministerial, e inclusive também na saúde social, relacional. Então, assim, algo bem abrangente mesmo e que é importante para nós, né? Alguns dados aqui do Instituto Schaefer, esses dados normalmente você encontra em artigos e em livros que falam sobre liderança. São dados dentro do contexto norte-americano, mas eu acredito que dê para fazer algumas pontes aí conosco, né, com a realidade brasileira. E assim, são dados que são bem impressionantes. Então a gente vai ver alguns deles, né? 70%, por exemplo, dos pastores lutam contra a depressão. Número bem alto, né? Bastante alto. 71% estão esgotados com a síndrome de burnout, esgotamento generalizado. 80% acredita que o ministério pastoral afetou negativamente a família. E 70% dizem não ter um amigo próximo. Então aqui são apenas alguns dados, todos acima de 70%. Né? Então, depressão, esgotamento, ministros que acreditam que a família foi prejudicada, né, depois que passou a exercer o ministério, e também a questão da solidão, né, dos ministros afirmarem que 70% que não tem um amigo próximo. Eu deixo uma outra fala aqui, né, de Salomão, em Provérbios 27:9, que diz: perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Então,
Olha que bacana quando a gente teria uma questão até de um processo de aconselhamento, de caminhar junto, quando isso é sincero, é saudável, pode surgir daí uma bela amizade e isso traz alegria ao coração, né? Com certeza. E isso acaba aí sendo para nós sinônimo de saúde, né? Saúde de uma forma geral. Então, assim, como anda a sua saúde? Né? Essas questões que nós estamos colocando aqui logo no início, você é alguém que caminha próximo com o outro, é alguém que anda muito sozinho, como andam as suas emoções, a própria questão física, os seus relacionamentos. É muito comentado também que muitos ministros eles têm uma vida de relacionamento, uma vida social apenas dentro das questões do ministério, da igreja, mas não conseguem muitas vezes ter uma alegria, um prazer, né, em viver a vida mais fora também desse ambiente intramuros, né, dentro do contexto eclesiástico. Então, toda essa fala nossa aqui inicial é para que a gente pense, né, como que andam essas questões. Você é alguém que está animado no ministério, é alguém que que se sente motivado, inspirado, né, como anda a sua vitalidade na questão dos ofícios, né, dos papéis que você exerce na sua rotina ministerial também, a própria família, né, a gente viu aqui que 80% acredita que o ministério afetou negativamente a família. Essa é uma realidade do seu lar, né, o que fazer para mudar isso. Então, são atitudes bem importantes que a gente precisa pensar, né, e como temos visto aqui, na grande maioria dos casos, nós precisamos sim de um amigo para orar junto, para conversar, para trocar uma ideia. Isso é importante e com certeza vai nos ajudar bastante. Eu tenho uma outra frase aqui também de um pastor Ricardo Agreste, um pastor de uma comunidade em Campinas, chamada Chácara Primavera, e no período, no auge da pandemia, né, uma das séries que ele ministrou, intitulada Cara ou Corona, em uma das mensagens ele falou, né, sobre a questão do contentamento, do cuidado, e foi trabalhado muito nesse tempo também a questão de cuidarmos, né, dos membros e cuidarmos uns dos outros, naquele período mais intenso e delicado que a gente estava enfrentando. Então ele, em uma das ministrações, ele disse o seguinte, que atitudes de interesse e cuidado potencializam o contentamento, tanto de quem é alvo, como de quem é agente. Então, é muito bom quando pessoas se interessam por nós, né? E o Proama também tem essa intenção de ser intencional, oferecer esse apoio, e quando outras pessoas também, em relacionamentos que você tem aí mais próximos, ou até em relacionamentos mais informais, vamos dizer assim, isso gera, né? Potencializa em nós um contentamento, e é muito bom tanto receber, né, esse cuidado, essa atenção, como também ser agente, né, desse cuidado e dessa atenção. Então eu queria deixar essa primeira parte com vocês. A gente vai para um intervalo aí, para uma parada, e aí depois nós continuamos.